Então, esses dois profetas, Ageu e Zacarias, começam a profetizar no mesmo ano. Qual ano? Segundo ano do reinado de Dario. Esse Dario aqui é o Dario Estaspes. Ele começa a reinar depois de Cambises, filho de Ciro. Então, nós estamos no ano 520 antes de Cristo. Primeira informação que a gente tem aí para ver a data, ok? Agora, nós temos vários trechos que são datados de forma bem detalhada no livro. Zacarias 1, por exemplo, nós temos a seguinte informação. 8º mês do 2º ano do rei Dario Estaspes. 8º mês, 2º ano do rei Dario. O 2º ano do rei Dario corresponde ao ano 520. Por quê? Porque o rei Dario começa a reinar em 522 a.C. O segundo ano dele é o quê? 520. Nós temos mais informações aqui. Zacarias 1:7, a gente tem a menção do 11º mês do 2º ano. Então essa profecia, Zacarias deu de novo ali no ano 520. Quando a gente chega no capítulo 7, versículo 1, nós temos a menção do 9º mês, mas a profecia ela é dada no 4º ano do rei Dario. 4º ano quer dizer o quê? Que nós já estamos no ano 518 a.C. Então, a gente vê que a atividade profética de Zacarias durou no mínimo 4 anos. Ok? Enquanto a atividade profética de Ageu, você vai ver quando você estiver estudando o livro, durou uns 4 meses apenas, porque Ageu começa a profetizar ali em agosto de 520, logo depois ele para. Então, o nosso amigo Zacarias, logo após Ageu, começa a profetizar no mesmo ano. As 8 primeiras profecias do livro, que nós temos aqui em Zacarias, elas são dadas, como eu disse para vocês, entre os anos 520 e 518. Então nós temos uma janela histórica ali, que é claramente vista, pelo menos é o que se pode calcular do capítulo 1 ao capítulo 8, uma janela histórica de 4 anos. O autor, ele não datou o resto do material. Do capítulo 9 em diante, nós não temos nenhuma citação de data, nem mesmo o ano a gente tem. Enquanto nos capítulos anteriores ele falava o dia, falava o mês, falava o ano, depois do capítulo 9 a gente não tem nem mesmo o ano daquelas profecias, daquelas sentenças. Agora, no capítulo 9, versículo 13, nós vimos ali uma citação da Grécia. Isso mantém o material como pós-exílico, mesmo a segunda parte. Se você acreditar que a segunda parte é feita por outro editor, outra pessoa colocou, é difícil você acreditar que pertence a outro tempo que não é o pós-exílico. Por quê? Nós temos a citação da Grécia. A citação da Grécia é importante para nos sinalizar, porque a Grécia ela não era citada e ela não era conhecida por aquela parte do mundo até os tempos pós-exílicos, porque a fama da Grécia começa a se espalhar quando Xerxes, imperadores como Xerxes, imperadores como Dario, eles começam a investir campanhas para os rumos da Grécia para conquistá-la. E cada vez que eles tentam conquistá-la, eles vão ser derrotados e as derrotas serão humilhantes, assim, e vai ser uma derrota atrás da outra. Nisso o nome Grécia começa a se espalhar. E a gente está, nesse momento aqui, no Império Medo-Persa. Após o Império Medo-Persa, nós vamos ter o Império Grego, que surge ali a partir de Alexandre o Grande. Antes, pessoal, dos tempos pós-exílicos, ali quando o pessoal estava ainda na Babilônia, ou antes deles forem deportados para a Babilônia, nós não temos menção de Grécia em momento nenhum, porque ela não é conhecida por esse lado do mundo, e se ela é conhecida, ela é pouco relevante, porque nada que acontece na Grécia atinge o pessoal desse lado aqui. A citação da Grécia, então, coloca o material ainda como material pós-exílico. Agora, existe, então, a possibilidade, já que se você acredita que o livro não tem um autor só, e que do capítulo 9 ao capítulo 14, nós temos outro editor, de que a segunda parte desse livro, ele pode ter sido escrito após os anos 480 a.C. Por quê? Por causa de citações como Grécia e por causa
de outras nações que são citadas ali e que mostram historicamente a queda dessas nações sob Alexandre o Grande, ok? Então, alguns veem nisso uma forma de defender que o material é escrito após o ano 480. É claro que a pessoa que está considerando isso, ele desconsidera ali a parte da profecia, né? Desconsidera ali a visão do profeta e a capacidade inegável que Deus tem de revelar qualquer coisa a qualquer pessoa, a respeito do futuro, quem quer que seja, né? Deus poderia falar para Zacarias desdobramentos históricos, desdobramentos dos impérios a seguir, mesmo que ele não conhecesse nada sobre eles, porque afinal são profecias e não são palavras inventadas pelo profeta, são palavras que ele recebe de Deus. Então, não teríamos nenhuma dificuldade em acreditar que Zacarias teve visões sobre desdobramentos históricos, as quais ele não conhece. Ele é apenas um homem, mas o Senhor está falando a palavra para ele, o Senhor conhece todos os tempos e todas as eras. Vamos então trazer uma conclusão sobre a data, porque nós temos uma janela histórica que dá para construir aqui pelas informações que eu trouxe para vocês. É claro que a data ela vai se flexionar de acordo com a sua conclusão a respeito da autoria. Porque se você acredita que Zacarias é o único autor, nós temos uma data fechada. Se você acredita que Zacarias não é o único autor ou não é o único editor dessa obra, então a janela histórica vai se estender um pouco mais, ok? Se Zacarias ele é o único autor, então a janela histórica que nós temos para a escrita desse livro está entre 520 e 518 a.C. Não está além disso, por quê? Porque se ele está escrevendo a obra de uma vez só ali, então não faz sentido nós passarmos do ano 516, porque em 516 a obra do templo ela é concluída. E se ela está sendo concluída, não há necessidade de haver profecias a respeito da exortação sobre a reconstrução desse templo. Então, o que se defende principalmente, a data mais aceita, é que se Zacarias escreveu o livro, ele é o único autor, esse livro foi escrito entre 520 e 518 a.C. É claro que você também pode olhar essa obra com mais de um editor. E aí você vai aumentar um pouco a sua janela histórica. Então você vai defender a seguinte coisa. Os capítulos 1 a 8, eles foram escritos de 520 a 518 a.C. E os capítulos 9 a 14, eles foram escritos após os anos 480 a.C. Então essas são as duas possibilidades de data que você vai ter flexionada ao que você acredita ser o autor dessa obra. Agora vamos falar sobre destino, destinatário e etc. A quem o livro foi escrito? É claro, não tem mistério nenhum a respeito disso. Essa obra foi escrita para a comunidade judaica que estava ali na província da Judéia. Província, tá, pessoal? Após o exílio, eles não voltaram a ser uma monarquia. O Império Medo-Persa não permitia que eles fossem uma monarquia. Agora, quem seria o rei da vez, segundo a linhagem davídica, eles eram sempre os governadores, sendo o principal líder civil do povo. Então, Zorobabel estava nessa época sendo o governador ali na comunidade da Judéia. Então, se nós temos profecias para a reconstrução do templo, animando o povo de que Deus não esqueceu o povo, vai restaurar, o Messias vai vir ali no meio deles, etc., a gente sabe que esse livro foi escrito para os moradores de Judéia, da província da Judéia, ali em 520 a.C. De onde o livro foi escrito? Sem mistério nenhum. Não há motivos para acreditar que ele foi escrito de outro lugar, senão da própria província da Judéia, mais especificamente ali dos arredores ou da cidade de Jerusalém, e para onde, também, sem mistério algum, o destino é a província da Judéia, Jerusalém e arredores ali. Quando a gente vai falar um pouco sobre a literatura do livro, eu vou só citar para vocês algumas formas de linguagem desse livro, porque ele é riquíssimo em linguagem. Zacarias ele tem
uma vasta forma de comunicação profética. Então, ao mesmo tempo que ele tem muitas visões, que ele tem muitas figuras de linguagem nestas visões, né? Quais figuras de linguagem? Quando nós temos uma visão sobre chifres ou sobre cavalos, homens montados, arco, flecha, isso são figuras de linguagem, porque para o povo que estava escutando, cada uma dessas figuras, elas significam algo específico, tem um valor, tem uma mensagem por trás do que está sendo falado aí.